Oi, tudo bem? Nós, do Escrever Convencer, diante da dificuldade enorme que todos temos passado em relação ao acompanhamento de aulas, sobretudo de redação, em que há muita necessidade de esclarecimento de dúvidas, muitos detalhes a serem considerados para a produção de um bom texto dissertativo, como pede normalmente os grandes vestibulares e o Enem, decidimos então gravar uma sequência de vídeos com algumas orientações para você se sair bem na escrita de seu texto, seja no Enem, seja no vestibular. Nessa sequência, nós vamos dar algumas dicas, algumas orientações para o que você deve estar bastante focado na hora da sua produção. O primeiro ponto que eu quero apresentar para você hoje é a necessidade da leitura atenta da proposta de redação. Como fazer isso? Vamos lá. É importante ter em mente que toda prova de redação se inicia com a avaliação do seu nível de leitura. Todos os vestibulares, todos os exames, o Enem, têm à disposição do candidato os textos motivadores e também, evidentemente, o tema proposto. Ler esse conjunto de textos é de extrema importância para você se sair bem no seu projeto de texto e na execução, propriamente dita, da sua redação. Como exemplo, nós vamos usar o Enem 2019. Vamos ver a proposta, vamos ler os textos motivadores e eu quero indicar para você alguma orientação de como observar aspectos importantes que não podem ser desconsiderados na hora que você for produzir seu texto. Somente assim você realmente conseguirá executar um bom trabalho e ter uma boa nota. Vamos lá? Mesmo que os textos motivadores venham antes da proposta, é importante que você primeiro veja qual o tema que está sendo proposto para discussão, para que a sua leitura dos textos motivadores já seja focada e aí sim você ganhe tempo. Você tinha que observar aqui no tema proposto, democratização do acesso ao cinema no Brasil, que o tema geral era referente ao cinema, mas não, evidentemente, qualquer coisa sobre o cinema poderia ser abordada. Se isso acontecesse, você iria para o tangenciamento do tema, o que faz você perder muita nota. Observar apenas que seria referente ao acesso ao cinema também pode te trazer uma dificuldade na argumentação, porque alguns candidatos consideraram que poderiam tratar da questão da acessibilidade. Vejam que são termos diferentes, substantivos diferentes. Uma coisa é acesso, a outra coisa é acessibilidade. Você só poderia conferir se esse caminho argumentativo seria possível lendo os textos motivadores. A democratização é um termo também aqui muito importante. O cinema tem que ser para todos. Todos têm que ter o acesso ao cinema. E a discussão, como normalmente é pedido no Enem, tinha que se restringir ao Brasil. Esses tópicos têm que estar na sua mente para você depois conferir nos textos motivadores o que de fato está sendo solicitado e depois conseguir ter um plano para o seu texto, para a sua produção. No primeiro texto, nós tínhamos uma informação de caráter histórico. Então, logo depois da primeira exibição pública de cinema, em 1895, o que o Lumière falou a Georges Méliès? Então, ele considerou que essa forma de apresentação logo cansaria as pessoas. Então, não tinha o menor futuro como espetáculo, o que a gente sabe que não foi o que aconteceu. O cinema ainda hoje atrai bastante as pessoas, atrai bastante público em busca de cultura, em busca de entretenimento. Hoje nós temos a popularização do streaming, mas mesmo que isso esteja acontecendo,
o cinema, embora atraia menos público do que já atraiu há alguns anos, ainda é visto como uma excelente opção para as pessoas. Diferente do caráter histórico que havia no texto 1, aqui nós tínhamos uma tentativa de demonstração, a partir de uma citação, da importância do cinema, né? Do que ele teria como contribuição a trazer para a humanidade. Então, o mais importante aqui sobre essa fala do Edgar Morin seria que ele registra a existência e restitui essa existência como tal, né? Transpõe para a tela um universo pessoal. Então, essa forte identificação do indivíduo com o que é transmitido no cinema, né, faz com que ele ainda encante as pessoas. Esse aspecto individual, esse aspecto importante desse universo pessoal que está transposto na tela do cinema, faz com que o indivíduo busque uma forma de se entender melhor e entender melhor o outro, né? O que beneficia tanto a vida no nível pessoal como também no nível social. Então, aqui serviria como uma forma de uma justificativa da importância do cinema. O texto 3 trazia, como é de praxe no Enem, os dados estatísticos. Um grande erro que o candidato comete quando se depara com esse tipo de dado é querer utilizar muitos dados numéricos. É como se fosse isso uma maior possibilidade de trazer qualidade à argumentação, o que não é verdade. Nós vamos ver isso em outros vídeos, né, que nós vamos ensinar a construção do argumento. Nesse aqui, especificamente, nós tínhamos uma indicação de um crescimento do percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema. Mas nós podíamos observar aqui que esse índice ainda é muito baixo. 17% da população frequentou, assistiu a algum filme nos últimos 30 dias, segundo os dados aqui dessa pesquisa. É um índice extremamente baixo. Isso não se reflete, isso não quer dizer que não haja interesse da população pelo cinema, por filmes, porque ao lado a gente encontra que 88% dos telespectadores afirmam que procuram como opção de lazer ver filmes, certo? Então, há um interesse da população em ver filmes, mas a população nem sempre consegue ver esses filmes no cinema. E aí nós temos os dois principais motivos. O principal motivo, e por isso a necessidade da democratização do acesso ao cinema, é o custo que isso representa, né? Nós temos ainda o cinema como uma opção muito cara, né? E o segundo é que não há salas de cinema em todas as cidades brasileiras. Por mais que nós tenhamos algumas iniciativas de cinema popular, essas iniciativas também não estão presentes em todas as cidades, né? Nós não temos nem cinemas em todas as cidades, quanto mais uma tentativa de popularização do acesso ao cinema. O texto 4, bastante importante aqui nessa coletânea, trazia algumas informações de que você não podia abrir mão. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, mas nos últimos anos, por causa de uma aceleração da urbanização, surgiram problemas em relação a essa distribuição de salas de cinema pelo Brasil. Você tem aqui algumas indicações de causas, né? Falta de investimento em infraestrutura urbana, baixa capitalização das empresas exibidoras, mudanças tecnológicas. Então, a apresentação de alguns fatores que poderiam ser utilizados na sua argumentação, associando, claro, esses fatores ao seu repertório, ao seu conhecimento de mundo. Tá? Depois aqui vem, a partir de 1997, uma aceleração na expansão dos cinemas, nos shopping centers. Certo? Então, você tem aqui um número maior de oferta de cinemas em shoppings, o que não atinge a toda a população brasileira.
E aqui um dado importante que o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias de interior ainda continuam mal atendidas em relação ao acesso ao cinema. Esses dados todos apresentados aqui podem ser muito úteis para você, em primeiro lugar, entender melhor o tema que está sendo proposto e aí perceber que nada tem a ver mesmo com acessibilidade e conseguir resgatar do seu repertório, do seu conhecimento, informações que possam ser úteis na construção do seu argumento. Depois que você lê os textos motivadores, volta a ler novamente o tema, observa novamente o que está sendo pedido e vai para os próximos passos. Delimitação da tese e o seu projeto de texto. Esses serão conteúdos dos nossos próximos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!